O presidente Lula deve fazer também a sua reforma ministerial. Isso realmente vai acontecer? Mudanças no primeiro escalão da gestão de Lula devem acontecer? E em nome de quê, Sávia Barreto? Joelson, vai ter uma reforma, né? A questão é uma ampla reforma, é uma reforma pontual. O presidente Lula tem vazado algumas informações para interlocutores, mas tudo a conta gotas. E aí é um quebra-cabeça que a gente tenta montar. Mas, acima de tudo, por que reforma? Principalmente para ter voto aqui na Câmara e no Senado, porque o presidente Lula não tem voto suficiente nem para passar, por exemplo, o pacote de cortes de gastos. A urgência que foi aprovada na semana passada, e a gente observou isso, foi com uma margem mínima de votos. Então, é importante sinalizar agora, já em dezembro, que vai ter essa reforma depois da eleição da presidência da Câmara e do Senado, que acontece em fevereiro. Então, sinaliza-se agora e concretiza-se mais na frente. E aí tem também, claro, espaço para acomodar o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele diretamente, ou enfim, algum indicado, algum aliado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, são dois nomes importantes que vão deixar os seus espaços e aí, claro, podem sim ser absorvidos no governo. Tem também o PT, o próprio partido do presidente, que tem uma disputa interna muito acirrada por espaços, e aliados que saíram muito robustos dessa eleição municipal, como o PSD. PSD tem o Ministério Pesca, Agricultura, mas diz que não é suficiente por conta justamente dessa robustez que foi obtida com a quantidade muito significativa de prefeitos eleitos. Então tem muita mudança para acontecer. Aqui, Sávia, a gente está elencando alguns personagens que podem ser importantes nesse processo da reforma ministerial. Você já citou alguns deles e a gente coloca na tela. Elmar Nascimento, deputado federal do União Brasil. Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. E o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Então, esses quatro personagens aqui, eu queria que você comentasse sobre Elmar Nascimento, do União Brasil. Como é que ele entra dentro desse tabuleiro, desse xadrez das possíveis mudanças? Adversário histórico do PT na Bahia, ele foi pré-candidato à presidência da Câmara, teve que tirar o nome pelo consenso em torno de Hugo Mota, mas hoje já é visto com mais proximidade, inclusive com a possibilidade de apoiar o governador Jerônimo Teixeira na Bahia. Então, uma união histórica entre a União Brasil e o PT na Bahia, que pode se refletir também no espaço para Elmar Nascimento no ministério dentro da esplanada. Então, seria uma maneira também de acomodar ele que desistiu, né, deixou abriu mão, não tinha condições de manter de fato a candidatura à presidência da Câmara, então é uma das possibilidades, Joelson. E aí, Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, como é que entra dentro disso? A gente viu o presidente Lula falando num evento fechado do PT nesse final de semana, em que ele diz, olha, fez uma meia-culpa. A gente tem problemas de comunicação, a gente tem que fazer essas mudanças na comunicação. Foi visto até como quase uma demissão pública, né, do ministro que fica, de fato, no Palácio do Planalto, despachando com o presidente. Então, uma possibilidade é que o Sidônio Palmeira, que foi o publicitário responsável pela última campanha do presidente Lula, que já tem dado várias opiniões, inclusive foi ele que formatou o anúncio de corte de gastos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele possa assumir, de fato, de direito, porque ele já tem nos bastidores atuado bastante na comunicação. E aí o Paulo Pimenta iria para um outro espaço dentro da esplanada dos ministérios, porque o presidente Lula, apesar das críticas, gosta muito do ministro, tem uma relação de confiança e proximidade com ele, então ele teria que ser acomodado internamente, não sairia totalmente do governo. Pacheco, você já falou um pouco, sai da presidência do Senado e precisaria, né, de um protagonismo político. Seria, então, no governo? Seria no governo. Uma das possibilidades, porque o Rodrigo Pacheco é advogado, né? Ele poderia ir para o Ministério da Justiça e o ministro Ricardo Lewandowski poderia ir para o Ministério da Defesa. É uma das possibilidades na mesa, lembrando que o Rodrigo Pacheco pode disputar o governo de Minas em 2026. Então, de fato, tem até interlocutores dele que defendem que poderia ter até um ministério maior, poderia ser o Ministério da Saúde, mas a gente sabe que também nomes do Progressistas gostariam de fazer essa indicação, acham que o partido tem muito voto e, de fato, teria que ter um espaço maior dentro do governo Lula. Mais uma vez, volta-se a falar a respeito do ministro Wellington Dias e da possibilidade do ministério servir para a aproximação com outras siglas, sabe?
Aí é uma disputa do próprio PT, né? A gente tem o PT do Nordeste muito forte, o ministro Wellington Dias é esse grande representante do partido, mas a gente tem o PT do Sul, do Sudeste, um nome muito falado é o da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, mas tem alguns problemas, né? Primeiro que ela fica até o mês de julho na presidência do PT, tem que conduzir essa transição para um novo presidente ou presidenta do Partido dos Trabalhadores e ela vai disputar novamente a eleição no ano que vem. Então ela ficaria até meados ali de abril, é muito pouco tempo para ela assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, mas é um fogo amigo, né? São, de fato, interesses dentro do próprio PT mirando essa pasta. O PT não abre mão, outras siglas já gostariam de ter feito essa indicação, pressionaram para fazer a indicação, como o próprio Progressistas, mas é algo que vai ficar, de fato, na alçada do PT. E aí, uma das possibilidades aventadas é que o ministro, o senador Wellington Dias, pudesse ser o líder do governo no Congresso ou o líder do governo no Senado, mas por hora ele tem trabalhado, mostrado os números, os resultados da pasta e tentando permanecer, de fato, no comando do MDS.